E aqui ficamos nós para refletirmos na palavra de Deus. Temos um texto longo para ler, e como se não bastasse, ele não é apenas longo, ele é um texto que você precisa ler pausadamente para você não comer sílabas, principalmente no que se refere à citação dos nomes, né? Então nós vamos lá, eu não sei se está na projeção, eu enviei, tá ok? Beleza, brigadinho. Neemias capítulo 3, do verso 1 ao 32. Livro de Neemias, capítulo 3, do verso 1 ao verso 32. E diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. E à porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Messesabeel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a cerviz ao serviço de seu senhor. E à porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Assabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E à porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. E à porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Oze, líder do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Acelá, ao pé do jardim do rei, e até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, líder da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao tanque artificial e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Assabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos,
Bavai, filho de Enadad, líder da outra meia parte de Keila. E ao seu lado reparou a Ezer, filho de Jesuá, líder de Mispá, outra porção, defronte da subida à casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina. E a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão, depois dele Pedaías, filho de Paróis. E os servidores do templo habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, até ao muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servidores do templo e mercadores, defronte da porta de Mifcade até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? Amém. Não é o tipo de texto que você gosta de ler, né? É o tipo de texto que cansa, né? Às vezes enjoa. Você sofre daquele efeito trava-língua, né? Que você não consegue falar direito, né? Eu li esse texto pelo menos umas 5 ou 6 vezes para poder me acostumar com os nomes, né? Para que Paulo, eu falei assim, não adianta, pausadamente ainda corro o risco de comer alguma sílaba, né? Mas enfim, é o texto sobre o qual refletiremos nessa manhã. E sobre o seguinte tema: o caminho para o sucesso. Eu pensei em colocar o caminho para o sucesso espiritual, ou o caminho para o sucesso ministerial, mas aí eu resolvi retirar, né? Não colocar, na verdade, essas terminações, esses finais, essas palavras finais, porque na verdade os princípios que nós vamos ver aqui, eles também se aplicam à nossa vida secular, não apenas à nossa vida ministerial. E como é que a gente vai começar a refletir sobre isso? A gente vai ter que lembrar um pouquinho do que foi que aconteceu antes, nos capítulos 1 e 2 do livro de Neemias. Neemias, que era copeiro de Artaxerxes, rei da Pérsia, e ele estava servindo na fortaleza real em Suzã. Lembrem-se vocês que o povo de Deus havia sido levado, o povo de Judá havia sido levado em cativeiro para a Babilônia. Parte muito grande, uma porção muito grande desse povo foi para a Babilônia. Outros ficaram em Jerusalém, fugiram e retornaram, conseguiram não serem apanhados pelos exércitos, mas acabaram se tornando escravos dentro da província, porque tudo passara a pertencer aos domínios babilônios e posteriormente os domínios persas. Pois bem, Neemias está servindo ao rei, e certa vez chega
um de seus irmãos judeus, cujo nome era Anani. E Anani chega e ele pergunta: vem cá, você está vindo de onde? Eu estou vindo de Jerusalém, Neemias. Diga para mim como é que está a cidade dos nossos pais e como estão os nossos irmãos. E o relato de Anani não é um relato nada agradável, nada inspirador. Ele vai dizer o seguinte: olha, os nossos irmãos que estão lá na província estão em terrível miséria. A cidade foi completamente destruída, os seus muros foram derrubados, as suas portas foram queimadas pelo fogo. Diz o texto que aquilo toma conta do coração de Neemias, e ele é tomado de uma tristeza tão grande, que ele ora, chora e jejua durante alguns dias. Ainda no capítulo 1, Neemias vai e faz uma oração, e nessa oração ele se coloca de maneira humilhada, mas também numa posição intercessora, e ele ora pedindo a Deus que perdoasse os pecados que ele e seus pais, seus antepassados haviam cometido, e dizendo que inclusive aquela geração sim cometera pecado, mas ele vai e lembra: mas Senhor, este é o teu povo, esse povo ele recebe o teu nome, permita, Senhor, que essa história mude. E ele ora, intercede a Deus e faz uma oração de confissão de pecados diante de Deus, pelo povo, com um objetivo nascendo, surgindo no coração, de fazer alguma coisa em relação àquela situação daqueles irmãos que estavam em Jerusalém em terrível miséria, também em relação à cidade em si, para a reconstrução dos muros. Entramos no capítulo 2. No capítulo 2 nós temos Neemias servindo o rei Artaxerxes com a rainha sentada ao seu lado. E era costume de que quando o copeiro fosse servir ao rei, ele antes experimentasse o vinho que o rei tomaria, que caso o vinho estivesse envenenado, o copeiro morreria e não o rei. Então antes, assim que ele pega e bebe e entrega ao rei, o rei percebe que o seu semblante estava entristecido, que ele estava abatido. E o rei pergunta assim: vem cá, eu não tenho o costume de vê-lo desse jeito assim, tão entristecido desse jeito. Isto não é outra coisa senão tristeza de alma. E diz o texto da palavra de Deus que então orei ao Deus dos céus. Naquele momento então, Neemias vai e abre o coração e fala: olha, como estaria alegre o meu coração estando a cidade dos sepulcros dos meus pais e os muros dela completamente destruídos e queimados pelo fogo, os meus irmãos vivendo terrível miséria. O rei para e pergunta assim: peraí, o que você está me pedindo agora? E Neemias então, diante daquela oportunidade que Deus lhe abrira, ele vai e faz um pedido: permita que eu vá até a cidade, que eu vá até a província, e ali eu reconstrua os muros de Jerusalém. E o rei vai e fala assim: vem cá, quanto tempo durará isso? Quando você vai voltar? E Neemias então dá uma espécie de cronograma para ele, dizendo quanto tempo levaria e quando voltaria. Mas isso não era suficiente. Neemias então ousa e diz o seguinte: eu peço ao rei que se me deem cartas, para que eu possa apresentar a todos os governadores da além do Eufrates, para que me deem passagem, para que eu consiga chegar até Jerusalém. E o rei: ok, eu vou te dar essas cartas com o selo real, porque era assim que era dado. A carta era entregue, ela era selada com cera, e essa cera recebia o crivo, recebia a marca, a chancela do anel real. Não somente isso, Neemias fala o seguinte: olha, peço-te também que me deem carta para que Asaf, que é o guardião das florestas, das matas do rei, me dê madeira, que eu vou precisar para reconstruir as portas, os muros, e inclusive a casa onde eu vou habitar. E o rei vai e também concede. Neemias então vai, acompanhado de oficiais reais. Olha o que é que o rei fez. O rei fez com que seus oficiais acompanhassem Neemias nessa trajetória até que chegasse a Jerusalém. Estamos aí já no segundo terço do capítulo 2 do livro de Neemias. Neemias chega, passa 3 dias na cidade, passa 3 dias ali acampado, na verdade fora da cidade, acampado. E ele não havia falado para ninguém
o que havia acontecido e como Deus lhe fora favorável em relação ao rei Artaxerxes. Numa dessas noites, na última delas, ele pega o seu cavalo e ele vai então fazer uma vistoria na cidade de Jerusalém, nos muros da cidade de Jerusalém. E ele começa a contornar os muros da cidade. E havia lugar que o cavalo dele não tinha como passar. E ele foi tomando dimensão, noção de quão trabalhosa seria a obra, e muito provavelmente assustara-se, pensando o seguinte: olha, acho que o tempo que eu pedi ao rei foi pouco, e de fato foi, porque quando o processo da construção aconteceu, no meio dele, ao 26º dia, ele teve que voltar a Suzã, porque fora o tempo que ele declarara ao rei, e o rei então lhe liberara novamente para que voltasse, e ao final de 52 dias concluísse então a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele faz a vistoria, ele volta, e aí então ele vai e abre o coração para aqueles seus companheiros reconstrutores, nobres, sacerdotes, o povo que o acompanhara, aquele povo que ele conseguira agregar dentre aqueles que já estavam ali em Jerusalém. E aí então inicia-se a obra. Entramos no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Neemias. Começa a obra. O tema da reflexão, como já disse para vocês, e aí exposto está, é o caminho para o sucesso. E quando a gente fala sobre sucesso, existem alguns fatores ou critérios que são normalmente muito comuns quando a gente olha para algumas personalidades bem-sucedidas. Algumas delas seguiram ou foram beneficiadas por algum desses fatores. Por exemplo, o primeiro deles é o famoso QI, ou seja, quem indicou. Alguém que conseguiu uma posição, uma colocação, para se beneficiar dos recursos desta colocação, mas que não foi necessariamente conquistada ou conseguida por competência, por esforço, por labuta, mas sim por relacionamento, por amizade. E aí aquela pessoa que indica com autoridade pega uma pessoa, muitas vezes, isso na política acontece demais, pessoas que não dominam a área na qual são colocadas, mas estão ali porque uma mente maior, uma persona maior, uma figura maior, mais influente, pegou e indicou aquela pessoa para fazer o quê? Para cumprir um pouco dos seus compromissos de campanha. Estou citando política, mas existem outras áreas da sociedade também. Uma outra coisa que acontece muito é a beleza associada à sensualidade. Alguém disse que talento, ultimamente tem sido medido do pescoço para baixo, e não do pescoço para cima. Pessoas bonitas, pessoas sensuais e que acabam pagando determinados preços e pagam porque querem, porque na verdade estão de olho no objetivo final, naquilo que querem alcançar, e conseguem notoriedade e conseguem serem, assim, aparentemente bem-sucedidas, mas quando você conversa com elas, algumas delas são verdadeiras topeiras, desculpa o que eu vou dizer, Algumas delas são completamente carentes de inteligência, como alguém que chegou há pouco tempo atrás, gravando num vídeo, e queria falar que ele era uma pessoa, assim, muito eclética, falou que era uma pessoa muito epilética, Então esse vídeo está aí no YouTube, aí pode ver quem quiser. Só vou poupar dizer o nome, mas eu acho que quem frequenta o YouTube aí sabe de quem eu estou falando. É homem, mas passa por mulher. Mas enfim, deixa para lá. Eu sou muito epilético, eclético e não epilético. Então por aí vai. Existe aquele também, que é aquele que aceita enquadrar-se no sistema. E isso diz respeito a concordar ou fazer parte de um processo de corrupção. Então você acaba se beneficiando, você acaba crescendo, você acaba prosperando, você acaba enriquecendo. No entanto, o seu caráter, a sua moral, os seus valores, você mesmo jogou no lixo. A pessoa jogou no lixo porque na verdade está preocupada em prosperar. E existe aquilo que é a raridade, que foge à regra. Que é justamente a questão da competência para o trabalho, do esforço para trabalhar. Tem muita gente bem-sucedida, porque são competentes, porque estudaram, e não necessariamente porque galgaram
altos níveis de conhecimento. Não, tem gente competente dentro de um nível de conhecimento limitado, mas fez com moral, trabalhou com valor, não negociou seu caráter, percebe? Então existe esse tipo de coisa. Muitos são, queridos, os caminhos, e a grande maioria deles para o sucesso são imorais e indignos. Imorais e indignos. Só que no que diz respeito a nós, povo de Deus, esse tipo de coisa, esses tipos de elementos são completamente, totalmente descartados. Porque para nós esses valores, os nossos valores, eles são infinitamente mais caros. Eles são infinitamente mais valorosos. E queridos, no caso da igreja, existe sempre um mesmo caminho para que ela seja bem-sucedida, para que ela prospere, para que ela alcance sucesso. Chama-se o caminho cooperação. Cooperação. Este é o caminho. É a chamada cooperação. O que quero propor para que olhemos nessa manhã é olharmos esse capítulo 3, nesse período histórico vivido por Neemias, para que a gente consiga retirar algumas lições a fim de que alcancemos sucesso enquanto igreja. Porque cooperação para nós é um elemento fundamental, é uma condição sine qua non para a gente, é uma coisa da qual não podemos abrir mão de maneira alguma, e principalmente nesse tempo que estamos vivendo, precisamos cultivar, nutrir e fazer crescer a consciência de cooperação. Então, para deixar o Mateus ainda mais assustado, hoje são 5 Mateus, não são 1, 2, nem 3, nem 4, são 5 pontos, tá bom? Então eu prometo para vocês, eu digo para vocês que eu vou tentar ser objetivo, mas eu já estou descredibilizado com isso, né? Porque eu digo que vou ser objetivo e não consigo, né? Mas vamos lá, refletir sobre cada um deles. Como é que a gente consegue, à luz dessa experiência vivida nesse texto longo que a gente leu, de Neemias capítulo 3, como é que a gente consegue ser bem-sucedido através da cooperação? O que a gente precisa saber? A primeira coisa, a gente precisa entender de quem é a obra. A gente precisa entender a quem pertence o negócio. O desafio é nosso, mas a obra não é nossa. O esforço é nosso, mas o dono do projeto não sou eu, é o Senhor. O texto vai dizer no capítulo 2, no verso 20, o seguinte: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. O que aconteceu aqui? Sanbalate e Tobias deram a sua primeira manifestação, né? Na verdade a segunda manifestação, se pronunciaram, apareceram, mostraram a cara, e começaram a falar que eles estavam se insurgindo, se levantando contra o rei, e dizendo que eles não teriam condições de concluir e de realizar aquela obra. Neemias vira para eles e fala o seguinte: olha, vocês não têm parte nesse negócio, e tem mais, quem nos trouxe para cá foi o Deus dos céus, e é Ele quem vai fazer essa obra prosperar, e a nós, os seus servos, cabe apenas nos levantarmos e edificarmos, ou seja, trabalharmos. A primeira coisa que Neemias faz, e dá ciência para todo mundo, quando ele fala para os nobres, e também quando ele responde a Sanbalate e a Tobias, ele vai dizer: olha só, eu não estou aqui simplesmente por uma questão minha, porque eu quero ficar marcado e registrado na história como alguém que conseguiu, que fez alguma coisa. Esse negócio não é meu, não é meu. Eu me lembro muito bem quando a Nani chegou e me deu a notícia, como aquilo afetou o meu coração, e a minha primeira postura foi jejuar, orar e chorar diante do Senhor. E aí a oportunidade surgiu, e Deus foi fazendo com que as coisas acontecessem. Eu não estaria aqui, e essas pessoas não estariam aqui também, se não fosse uma coisa que viesse do céu, e não puramente do meu coração.
Então, se a gente quer cooperar e ser bem-sucedido, alcançarmos o sucesso, tanto na nossa vida privada, nossa vida profissional, como também na nossa vida ministerial, em especial na vida da igreja, precisamos entender que esse negócio não é nosso, ele é de Deus. E isso não o torna menos importante, muito pelo contrário, o torna ainda mais importante e ainda mais sério, porque existem valores, existem princípios, existem critérios, que são critérios, valores e princípios de Deus, que não podem ser desrespeitados, porque eles ferem a cooperação e podem trazer prejuízo ao projeto como um todo. O personalismo, por exemplo, se alguém pega e olha para o projeto, olha para o que estamos vivendo, olha para o que estamos experimentando, como sendo pertencendo a alguém, como tendo sido algo simplesmente acontecido por causa de uma pessoa, a gente precisa entender que sobre todos nós, e dentro de todos nós existe um Espírito, que é o Espírito do Senhor, que é Isaías capítulo 11, verso 2, vai dizer que é o Espírito de sabedoria, o Espírito de prudência, o Espírito de inteligência, enfim, o Espírito que capacita a nossa mente e fala ao nosso coração, para que a gente entenda que as coisas que são espirituais precisam ser levadas a sério também e principalmente espiritualmente. Elas são práticas, elas são funcionais, elas são assim, sabe, para a nossa vida. O que está acontecendo lá embaixo agora com as crianças, o processo de discipulado, o evangelismo, a ação social, o movimento das mulheres, e por aí vai, dos jovens, dos adolescentes. Precisamos entender que não existe persona, essa coisa não é nossa. Deus está nos permitindo, e o nosso papel neste processo é exclusivamente arregaçar as mangas, levantar e trabalhar. Amém, queridos? Precisamos entender de quem é o negócio, precisamos entender de quem é a obra. Neemias conseguiu convencer os judeus que a obra não era de origem humana, mas divina. E engraçado, este era um fato aguardado, porque era o cumprimento de uma profecia, o início do cumprimento de uma profecia feita por Jeremias, lá no capítulo 29, a partir do verso 10 até o verso 14, eu coloquei a profecia aí, todos nós conhecemos, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus estava preparando a casa para aquela turma voltar. Está registrado lá no Salmo 126. Quando a gente voltou de Sião, nós estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Note, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. A gente precisa entender de quem é o negócio. Quando a gente perde o temor e a gente perde a visão de quem é, a gente começa a querer fazer as coisas de maneira pessoal. E quando a gente faz as coisas de maneira pessoal, via de regra, a gente bota a carne no negócio. E quando coloca a carne no negócio, a gente compromete o projeto. Então entenda de quem é a obra. Segundo lugar, despreze qualquer vaidade. Despreze qualquer vaidade. O texto da palavra de Deus vai dizer para a gente, o verso 1 do capítulo 3 diz o seguinte: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram. Interessante e curioso, os primeiros a se levantar para fazer a obra, quem foi? Quem foram? Os sacerdotes.
Não, mas nós somos os sacerdotes. A gente não carrega peso, a gente não pega em tijolo, a gente não bota a mão em pedra, nem bota a mão em martelo. A gente só vai cuidar das coisas que dizem respeito ao culto. A gente não vai botar a mão em nada, isso é vaidade. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Mas esse sentimento, ele não encontrou lugar no coração dos sacerdotes. No entanto, no verso 5, não está aí na próxima tela, mas no verso 5, fala sobre os nobres dos tecoitas, que não inclinaram o coração e nem dobraram a cerviz ao trabalho. Gente que se envaideceu porque era nobre. Como ficaram registrados? Como aqueles que não quiseram colocar a mão no negócio para realizar. Como aqueles que não quiseram cooperar. Ficaram registrados, e está registrado, está aí no verso 5 do capítulo 3, registrado que eles não inclinaram o coração para ajudar. Não, nós somos nobres, nós não vamos meter a mão nesse negócio. Então está ótimo, vai ficar registrado aqui que no meio dessa obra vocês não tiveram participação nenhuma. A vaidade faz isso. A vaidade expõe o vaidoso ao ridículo. No reino de Deus, na igreja de Deus, a vaidade expõe o vaidoso e a vaidosa ao ridículo. Fica registrado, e o povo enxerga e vê assim: ah, é, então enquanto a gente rala aqui, você, ó, né? Ó, teu está guardado. Não é assim que funciona? Aí depois acaba ficando chateado ou chateada. Por quê? Porque ninguém aciona, porque ninguém chama, porque ninguém inclui. Por quê? Porque sabe que está eivado de vaidade. Quem quer colocar junto de si para trabalhar e para servir alguém que está eivado ou eivada de vaidade? Ninguém. Ninguém. Os primeiros a se levantarem para trabalhar foram os sacerdotes. Gente, que exemplo! Quando tratamos dos propósitos de Deus, precisamos deixar de lado as nossas vaidades, orgulhos de lado. O lançar mão no arado dos sacerdotes foi um fator motivacional. Olha só que coisa, Neemias dá as orientações, os sacerdotes são os primeiros a pegar pá, enxada, balde. Aí de repente todo o restante do povo olhando: peraí gente, os homens de Deus estão entrando nesse negócio. Os homens de Deus vão suar a camisa, vamos embora gente, vamos embora. Os nossos líderes espirituais estão entrando no negócio, vamos embora. E começaram então, e todo mundo começou a trabalhar. Por quê? Porque não havia vaidade. E em quem houve vaidade, ficou registrado. Agora, dá uma olhadinha rapidinho aí no verso 20. No verso 20, fala de um cidadão chamado Baruque, que também ficou registrado pela falta de vaidade, mas pelo excesso de ardor. O texto diz assim: olha, depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Gente, Baruque entrou com coração, com ardor, com prazer, sabe? Ele entendia de quem era a obra, e ele disse o seguinte: gente, vamos, porque isso aqui é um sonho nosso que Deus está concedendo, e antes de ser nosso é um sonho de Deus. Ele entrou com prazer, com satisfação, sem reclamação, sem murmuração. Ele quis botar para quebrar, desculpa a expressão, botar para quebrar. Percebe? Quando você despreza a vaidade, você não fica registrado como ridículo, e ainda dão destaque ao esforço que você faz. Amém, gente? Amém, gente? Terceiro lugar, você ainda serve de exemplo. Os sacerdotes serviram de exemplo. Vamos lá. Trabalha ao lado de alguém. Eu separei algumas expressões que se repetem nesse texto. São elas: e junto a ele edificaram, ao seu lado edificou, e ao seu lado reparou, e ao seu lado repararam, depois dele edificou, depois dele reparou, e depois dele repararam. Eu não sei se vocês entenderam como é que Neemias fez.
Neemias pegou e foi dispondo família após família ao longo do muro, dentro e próximo das propriedades que as pessoas tinham historicamente. Foi isso que ele fez. Então as pessoas estavam trabalhando lado a lado. Gente, em todo lugar existe crítico e existe competição. Em todo lugar comum, aí fora, existe crítico e existe competição. Quando a gente não cuida do nosso coração, isso também chega e invade a igreja. E as pessoas, em sua maioria, elas buscam estar sempre à frente das outras. Nem que isto às vezes custe ter que passar por cima de alguém. Ou de repente tentar descredibilizar alguém, tirar o crédito de alguém. Na igreja a coisa funciona diferente, gente. As pessoas precisam estar unidas, caminhando lado a lado, atrás do objetivo comum. Do que adiantaria, preste atenção, do que adiantaria a família tal reconstruir um muro que estava por detrás da sua propriedade, a família B reconstruir o muro que estava por detrás da sua propriedade, a família C construir somente até a metade do muro que estava atrás da sua propriedade, a família D não reconstruir a parte do muro que estava atrás da sua propriedade. Quem estaria exposto? Todos. Todos. Havia uma brecha, uma falha no muro que expunha todo mundo. E não somente a família que não quis fazer. E não somente aquele grupo de irmãos que não quis somar. Todos ficaram expostos. Ficariam expostos. Por isso, todos trabalharam para que o muro fosse se completando. E tem um registro no livro de Neemias dizendo que o muro se completou até a sua metade. E depois, ao final de 52 dias, o muro estava pleno, completo, íntegro, restaurado. Por quê? Porque você se permitiu trabalhar do lado de alguém. A gente não está aqui para fazer nada sozinho, gente. Nada sozinho. Eu me recordo da palavra pastoral que eu dei na semana passada, em que eu falei sobre os líderes de base, que estavam somando na coordenação dos ministérios, e eu estava repartindo com eles a visão, repartindo com eles tarefas, e eles estavam trabalhando com os ministérios, cada um de sua base. Por quê? Porque todos nós precisamos trabalhar uns com os outros e não uns contra os outros. Amém, gente? Então, trabalhe do lado de alguém. Chegue junto de alguém que vai somar. E eu vou falar agora sobre o quarto ponto, que é uma continuidade disso. Quarto lugar, some forças em sua área. Outras expressões que eu separei do texto para destacar para a gente. Defronte sua casa, defronte da sua casa, cada um defronte da sua casa, defronte da sua câmara. O que eu estava pensando em relação a isso? O que isso poderia significar para a gente? Para aplicar de maneira prática aqui para a gente. Gente, a melhor maneira de cooperar é fazer o que se sabe da melhor maneira possível. E a gente domina as coisas que nos são comuns. As coisas que a gente conhece. Aqui chamado de sua casa. A gente domina. A gente conhece, a gente sabe como é, a gente tem, sabe, a gente se sente um pouco mais à vontade em lidar com essas coisas. É trabalhar naquilo em que pulsa o seu coração, que tem, sabe, a sua carga emocional e afetiva, essa paixão para fazer, para realizar, para fazer acontecer. Eu sei, todos nós temos muito boa vontade e queremos servir, e muitos tentam servir em várias frentes de trabalho, em vários ministérios, mas acabam descobrindo algumas coisas interessantes com o tempo, de que aquilo para o que teve boa vontade não é muito bem o que ele gostaria de estar fazendo. Não é porque tem a vaidade, é porque o coração dele não está inclinado para aquilo, não tem uma vocação específica para aquilo. Então começa a procurar aquela área que lhe seja mais comum, sabe, aquela área em que ele vai servir e ele vai poder, sabe, colocar todo, vou usar uma linguagem aqui, que ela é do mundo empresarial, que ela vai colocar o seu capital intelectual,
sabe? Vai colocar o seu conhecimento, vai colocar a sua experiência, vai poder contribuir de maneira mais objetiva, mais prática, mais rápida e com maior excelência. Eu não posso esperar que um padeiro faça o serviço de um açougueiro, não posso. Não posso esperar que um açougueiro faça o serviço de um farmacêutico, não posso. As pessoas têm as suas competências, cada um trabalha na sua casa. Não tem aquela história, cada um no seu quadrado? Pois é, cada um trabalha na sua casa, de frente à sua casa. Com Neemias, eles trabalharam em frente às suas casas. Na igreja, cada um deve somar em seu ministério. Sua casa é o seu ministério, onde você se sente à vontade. Amém, gente? E em último lugar, entenda que o resultado final é de todos. O resultado final é de todos. Diz o texto, agora, em dois textos que não lemos, mas mais à frente. Primeiro, capítulo 4, verso 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Isso no capítulo 4, verso 6. No capítulo 6, no verso 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Aí imagino eu, agora, Neemias rodeando os muros de Jerusalém de novo. Porque a primeira vez que ele rodeou os muros de Jerusalém, a visão foi tétrica, a visão foi terrível, e foi até dando a ele uma dimensão maior do esforço que lhe seria exigido. E agora, ele vai cavalgando em torno do muro, e tem uma porta pela qual ele pode entrar, e ele pode sair, e ele continua cavalgando. E tem uma outra porta pela qual ele pode entrar e pode sair. E vai cavalgando e dando a vistoria e olhando o muro e vai vendo a obra pronta. Mais que isso, ele consegue ver, porque quando você trabalha, eu estava lembrando do exemplo de Mateus aqui na semana passada, citando os nomes das pessoas que colaboraram, que cooperaram, aquelas que ele conseguiu lembrar. É muita gente, por isso que a gente faz uma lista, então não cita ninguém, né? Ou faz uma lista, então não cita ninguém, agradece em geral, né? Porque de repente alguém se sente esquecido, fica chateado. Você não teve culpa disso, né? Você foi passional, né? Você foi bastante transparente, sincero naquilo, né? Mas vendo a alegria e conseguindo ver quem cooperou, quando e como. Eu queria agradecer a fulano, porque fulano trabalhou lá no corte de cabelo, fulana trabalhou lá na estética, fulana trabalhou lá nos advogados, gente que trabalhou na cozinha, gente que foi buscar barraca, gente que fez isso, gente que fez aquilo outro. Ou seja, o evento todo foi um sucesso, mas você consegue ter noção do que cada colaborador fez. Você sabe, eu fico imaginando Neemias rodando, girando o muro e lembrando aqui, ó, quem construiu isso aqui, ó, foi a família de Assabineias. Quem construiu isso aqui foram os sacerdotes. Quem construiu aqui foram os tecoítas. Os nobres deles não puseram a mão não, mas os tecoítas fizeram. Está aqui. O resultado final beneficia a todos e é obra de todos. Aquilo que nós estamos intencionando enquanto igreja exige o trabalho individual de cada um de nós, mas o resultado final é para a glória de Deus e para benefício de todos, para a glória de Jesus. É para a glória de Deus e benefício de todos. A maravilha da cooperação é o resultado final. O mais importante não é apenas que tudo fique pronto, mas que todos sintam-se parte do projeto. A cooperação faz com que, além da obra ser feita com inteligência, porque é muito mais inteligente fazer cooperando, ela seja feita também com satisfação. A gente se realiza. Queridos, este é o caminho para o sucesso e satisfação. Qual é? Cooperação. E isso acontece quando a gente entende de quem é a obra, acontece quando a gente despreza toda vaidade,
quando a gente decide trabalhar do lado de alguém, quando a gente soma força e não subtrai. Você precisa optar quem você vai ser. Se você vai agregar com Sanbalat e Tobias, você vai agregar com quem está trabalhando, pô. Escolhe o que você vai ser. Se você vai dar a mão àqueles que estão criticando e que não querem ver a coisa acontecer, ou se você vai dar a mão àqueles que estão suando a camisa para fazerem as coisas acontecer para a glória de Deus. Em cima do muro que não dá para ficar. Somamos forças em nossas áreas e contemplamos juntos e com alegria o resultado final. Seja sempre um cooperador e cada sonho será alcançado com sucesso e satisfação. Por quê? Porque terá a bênção de Deus. Queria que você baixasse a sua cabeça, que você orasse. Nós vamos orar. Veja, estamos em plena campanha de missões nacionais. Há um movimento cooperativo em todo o Brasil batista. As igrejas batistas estão imbuídas de trabalhar para levantar recursos, para que o trabalho não diminua, pelo contrário, para que ele se expanda, para que ele cresça, para que ele aumente. Cada igreja contribuindo, cada igreja fazendo a sua parte, cada igreja enviando a sua oferta. Nós estamos aqui enquanto igreja para fazer com que Santa Bárbara e adjacências sejam cada vez mais abençoados. Precisamos cooperar. Eu queria colocar a sua vida diante do Senhor, a nossa vida, e pedir que Deus nos dê este espírito e faça com que ele se multiplique, o espírito cooperativo. Pai, em nome de Jesus, eu quero suplicar a Tua misericórdia para com todos nós e pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condição de termos em mente que essa obra ela é Tua e não nossa. A gente trabalha nela por privilégio que Tu nos dás. Pai, ajuda-nos a nos despirmos de toda vaidade, Deus, por favor. Não queremos ficar registrados como aqueles que ficam expostos ao ridículo. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a trabalharmos com alguém, a estarmos ajudando alguém, somando forças, Senhor, com os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades, nossas competências, para a glória do Teu nome. E dá-nos a alegria, Deus, de vermos o resultado, glorificando o Teu nome e alegrando o nosso coração. É a nossa oração, Deus querido, no nome de Jesus. Amém.